Sou Edson Piroli, professor universitário, pesquisador e gestor público. Estou aqui porque sou do Rio de Piraju. E sou do Rio de Piraju porque o principal rio do município é o Paranapanema, que tem 929 quilômetros de extensão, dos quais quase 10% percorrem território pirajuense. O rio Paranapanema nasce a 100 quilômetros do Oceano Atlântico e se desloca em direção oeste até chegar ao rio Paraná por centenas de quilômetros. O Paranapanema forma uma das principais bacias hidrográficas brasileiras, cujo Comitê Federal foi criado em 5 de junho de 2012. A partir daí, a gestão deste grande território passou a ser feito por membros dos seus comitês integrantes, que são 6, 3 no lado paulista, 3 no lado paranaense. Os paulistas são o Alto Paranapanema, Médio Paranapanema e Pontal do Paranapanema. E os paranaenses são Tibagi, Norte Pioneiro e Piraponema. Estes 6 comitês integram o Comitê Federal da Bacia do Paranapanema, que tem como responsabilidade gerir todo esse espaço, pensando prioritariamente na água, na sua qualidade, na sua preservação e na manutenção da sua quantidade, para que ela possa continuar contribuindo com o desenvolvimento regional, tanto na produção de alimentos, na produção de matérias-primas e também na produção de energia. Produto este que o Paranapanema é responsável por 5% da matriz brasileira, gerado nas suas 11 usinas hidrelétricas inseridas ao longo do seu leito principal. Além disso, o Paranapanema tem nos seus afluentes mais um conjunto de represas que contribuem para a geração de energia elétrica. Por conta disso, também pensamos que o rio Paranapanema não precisa mais e não merece, não deve ter implantado em seu leito outras usinas hidrelétricas. A contribuição dele já é muito significativa para o nosso país. Um detalhe interessante é que o rio Paranapanema leva águas paulistas até o encontro com o rio Itararé, que traz águas paranaenses, e a partir deste casamento das águas vindas de 2 estados, o Paranapanema continua até sua foz, fazendo a divisa político-administrativa entre os 2 estados, do Paraná e de São Paulo. Mas mais do que a divisa, o rio Paranapanema faz a integração entre esses 2 estados, pois as águas paranaenses de todas as bacias tributárias que correm no sentido norte, basicamente, ou noroeste, alguns deles, contribuem com as águas dos rios paulistas, que correm em direção ao sul ou ao sudoeste predominantemente. Então, neste contexto, o Panema passa a misturar aquilo que é feito no estado do Paraná e aquilo que é feito no estado de São Paulo, em termos de quase todas as atividades produtivas. A bacia do Paranapanema, com seus 106 mil quilômetros quadrados, se fosse um país, seria maior do que 90 países do mundo, incluindo entre eles Portugal, Coreia do Sul, Hungria, Áustria, Sérvia, Irlanda, Panamá, Suíça e Escócia. Então isso nos dá uma dimensão da importância da bacia hidrográfica deste rio. Um outro detalhe importante é que as águas do rio Paranapanema e suas margens guardam muitos tesouros arqueológicos, guardam importantes informações da história de ocupação da região, não só pelo dito homem branco, mas também pela ocupação anterior à chegada dos homens brancos.
estas riquezas em sítios arqueológicos que estão localizados e muitos deles ainda não estudados e alguns nem ainda descobertos ao longo do seu leito. O rio Paranapanema foi um dos principais fatores que deram ao município de Piraju o título de estância turística. E o rio Paranapanema também foi o responsável por uma das primeiras mobilizações de uma comunidade em defesa de um rio do nosso país. E até hoje é objeto de um grupo muito significativo de pessoas que o defendem de uma maneira exemplar perante o país e o mundo. A União em Defesa do Rio e de suas águas tem fortalecido o processo de transformação da consciência coletiva da importância e da riqueza que é um rio para uma comunidade. Então, neste contexto, o rio Paranapanema tem formado ao seu redor forte sentimento de união, de pertencimento e de responsabilidade por algo que é de todos, incluindo a responsabilidade por algo que é de outras espécies de seres vivos, que também dependem da água, que também dependem de um rio preservado para continuarem existindo. Então é por isso que o Panema é meu, o Panema é seu, o Panema é nosso.